Quem depende de si mesmo não entrará na vida eterna. Aleluia. Evangelho de Mateus 19. Glórias a Deus. 19, versículo 23. Jesus disse aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Glória a Deus. Jesus havia sido abordado por um jovem muito rico que lhe perguntou sobre o que deveria fazer para ter a vida eterna. E essa história está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 até o 22. Quando Jesus lhe responde, ele se afasta triste, porque tinha muitas riquezas e não queria abrir mão delas. Então Jesus conta aos discípulos uma pequena parábola, comparando a entrada no reino de Deus com a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha. Glória a Deus. Algumas pessoas tentavam a todo custo achar uma explicação para este texto que abra a possibilidade de ricos entrarem nos céus. Uns dizem que a palavra no original não é camelos, de camelo, mas de camilos, no sentido de cordão. Assim, se você imaginar uma agulha um pouco maior, como aquelas usadas para costurar sacos de mantimentos, com um pouco de esforço daria para passar um camilos pela agulha, né? Uma corda pela agulha. Outros dizem que o fundo, o olho da agulha, seria o nome dado para a portinhola dentro do grande portão da aldeia. Naquela época, como havia muitas guerras, as aldeias eram cercadas por muros e grandes portões davam acesso às caravanas de viajantes. Para que não fosse preciso abrir o portão cada vez que um camponês quisesse entrar, fazia-se dentro do grande portão uma pequena portinhola. Com um pouco de esforço, seria possível forçar um camelo a passar por ela. Entretanto, nem a Bíblia nem a literatura da época trazem qualquer referência a esta portinhola como o olho de agulha. Portanto, neste texto, camelo é camelo e agulha é agulha. Os discípulos entenderam isto tão bem que perguntaram assustados: Neste caso, quem é que pode se salvar? Isto é, se isso é tão difícil, então ninguém consegue ser salvo. Jesus afirma então que para o ser humano isso pode ser impossível, mas que para Deus todas as coisas são possíveis. O versículo em destaque está em Mateus 19, 26. Aos homens, e é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluia. Entrar no reino é impossível para o rico e também para o pobre. Não depende de status social. Depende apenas de depositarmos total confiança em Deus. Quem depende de si mesmo não entrará na vida eterna. Que maravilha de Deus! Que maravilha, né? Então não tem nada a ver com o rico nem com o pobre. Tem a ver com crer em Jesus. Quem crê em Jesus, quem entrega a vida a Jesus, quem segue o que Jesus ensinou, vai receber a graça. O que é graça? Graça, no sentido bíblico, é favor imerecido. Favor imerecido. Graça, de graça, no mundão aí. O que é de graça? É coisa que a gente não precisa pagar, que a gente ganha. Não precisa fazer nada, a gente recebe. Tanto em um sentido como outro,
Jesus é tudo. E é Ele quem vai conceder a nós. Quem entregar a vida a Ele, quem recorrer a Ele, vai receber essa bênção, essa graça, esse favor imerecido. Não vai precisar pagar nada. Por quê? Porque você entregou a vida a Jesus e Jesus já fez tudo por você. Oremos.